Se tem uma coisa que eu amo muito é quando eu tô com poucas expectativas em relação à leitura e ela se supera, ou seja, ela me surpreende. É sempre bom encontrar grandes surpresas na vida. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma leitura em e-book que eu fiz essa semana em parceria com a autora Tatiane Durães. Eu li Desejo e Honra, que é o lançamento nacional dela, um livro que já tinha sido lançado alguns anos atrás. Ele agora foi revisado, ele passou por uma mudança na história, alguns elementos foram adicionados e ela agora lançou em e-book o Desejo e Honra. Eu acho que já tem uns 2 ou 3 meses que ele foi lançado e aí ela me convidou para ler esse livro e aquilo, né, gente, é um romance histórico com pegada sobrenatural. Quem é que ia dizer que não? Para começo de conversa, esse livro aqui, ele tem umas 300 páginas, se tiver físico. No e-book, ele é super rápido de ler. Em algumas horinhas você já resolve a leitura. O livro se passa no Brasil, mais necessariamente ali em Minas Gerais. E ele vai contar a história da Amanda. A Amanda, ela é foragida da Força Pública da Guarda. Ela tá sendo procurada e ela é conhecida por ser uma ladra de joias. Ela foi traída pelo companheiro, pelo amante, pelo parceiro dela. E agora ela não tem pra onde ir. Ela não tem nada. Ela literalmente fugiu com a roupa do corpo. É aí que ela vai atrás da Lourdes, que é uma senhora que trabalha na casa de um conde, que é o Conde Leão, e ela deve algo pra Amanda por conta da mãe da Amanda. A Amanda é órfã, ela já é adulta, bem criada, e então ela meio que pede ajuda a Lourdes porque ela não tem pra onde ir. Ela oferece aí o seu trabalho, né, trabalhar na casa do senhor pra poder ser protegida, escondida nessa casa. Imediatamente ela chega lá com a Lourdes e começa a trabalhar. Essa casa é de um senhor chamado Conde Leão. Ele é um senhor bem diferente, assim, ele é um cara super amoroso com seus empregados, ele é viúvo, ele perdeu a esposa, vive esse luto, essa ausência, mas o plano da Amanda é o seguinte: ela quer roubar a casa, conhecer os corredores, aqueles infinitos cômodos, descobrir onde fica o cofre, as joias e sair de lá, ir embora pra algum lugar longe de tudo. Esse é o objetivo dela, porque ela sabe que não pode ficar em nenhum lugar muito tempo sendo procurada pela força pública. Só que nessa de começar a procurar pela casa, começar a vasculhar os cômodos, as dezenas de quartos e tudo mais, ela acaba começando a enfrentar eventos sobrenaturais. Ela começa a ver coisas, a ouvir coisas, a sentir coisas. Então é onde o romance sobrenatural entra no romance histórico. Isso vai criando um monte de tramas que faz com que a Amanda se sinta cada vez mais presa a essa situação, não só aos mistérios dessa casa, mas aos mistérios do próprio senhor Leão, o Conde Leão. Sinceramente, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ficar um pouco chocada com a situação. Não estava crendo no que eu estava lendo. Então, em relação ao contexto desse romance, ele vai se passar mais ou menos em 1800 e alguma coisa, um pouco depois da abolição da escravatura que acontece no Brasil, e ela meio que vai pegar essa sociedade, a sociedade que tá em transição, que tá deixando, milhões de aspas, né, gente, deixando de escravizar os negros para começar a torná-los empregados. Enquanto isso, também tá rolando a imigração italiana. Os italianos começam a chegar no Brasil, oferecendo trabalho. Então, assim, todo esse momento histórico no Brasil mesmo. A autora Tatiane, ela teve uma mão boa para poder construir essa história no meio desse evento. Realmente é um romance histórico porque ele carrega esse momento histórico do Brasil, ele não se afasta dele, ele não maquia nada. Quando ela precisa citar alguma coisa, ela realmente cita, inclusive ela traz isso para dentro da história. O Conde Leão, ele é um senhor de engenho, né? Ele tem uma grande fazenda, ele tem muitas terras, ele tem um gado, ele tem plantio, tendo como os seus empregados negros. Então a gente vai ter esse cenário acontecendo em paralelo com a história. A nossa protagonista é branca, ela produziu o seu romance histórico dentro da situação da abolição da escravatura no Brasil e emendou tudo isso junto e amarrou muito bem. Sobre a protagonista, a Amanda. A Amanda é uma garota que foi criada à frente da sua época, ou seja, ela teve uma criação diferente. Primeiro que ela teve uma criação masculina, porque ela foi criada apenas pelo pai, então o pai dela não sabia criar a menina, então ela sempre foi induzida a se tornar auto-independente, a estudar, a nunca se tornar apenas uma garota que teria que casar com um senhor e ser uma boa dama de casa. Nada disso. Ela sempre foi criada para ser independente, para ter seu próprio dinheiro. Ela é filha de um ladrão, ela herdou essas habilidades, ela é muito habilidosa, então ela herdou tudo isso do pai também. Então você vê que ela é uma menina à frente da sua época, justamente por conta da sua educação. Só que ela meio que parece um pouquinho egoísta também, porque você vê que, cara, ela tá sozinha, ela não tem nada, não tem ninguém, ela não tem pra onde ir. Então ela tem,
a única preocupação dela é a sua própria vida. A nossa Amanda, ela vai sim ter todo um envolvimento amoroso. O nosso mocinho, ele sai um pouquinho dos estereótipos de mocinho, de senhores, do romance histórico também. A gente tem um cara diferente, que interpreta coisas de jeito diferente. Além disso, ele é brasileiro, né, gente? Ele não é um duque britânico, inglês, nada disso. Ele é brasileiro, então você vê o jeito, a coisa de um jeito diferente. Além disso, ele é viúvo. O luto que ele viveu também mudou a personalidade, a pessoa que ele é, o Senhor Leão. E como a Amanda já é uma garota diferente, então você já vê que ninguém se apaixona perdidamente por ninguém. Não existe amor à primeira vista, nada disso. A Amanda, ela tá cheia de problema pra resolver. A última coisa que ela quer é se envolver com o cara agora. Ela acabou de ser traída pelo parceiro dela. Ela não quer saber de homem. Por mais que seja um romance histórico e a Amanda seja muito bem observadora e detalhista, ele não é muito descritivo, você não vai ter cenas e cenas longas de descrição. Pelo contrário, todas as cenas são muito objetivas. Se a Tatiane quis fazer alguma coisa com esse romance, é que ele fosse um romance voraz, assim, que fosse cenas uma atrás da outra em sequência, sem muita enrolação. O ponto alto da narrativa é a abordagem da abolição da escravatura em momentos tão difíceis como a gente tem vivido, onde mais do que nunca a gente tem que estar lembrando agora da nossa própria história e não deixar que ela seja apagada. Esse livro acabou se tornando ainda mais importante. Você tem literalmente cenas de tortura, escravidão acontecendo nos seus olhos. A gente vai pra dentro da senzala, a gente vai ver o tronco, a gente vai ver o maltrato dos senhores de engenho. Só que conforme a leitura vai fluindo, você percebe que a escrita também vai fluindo, porque a princípio você tem um momento, o livro já começa muito acelerado. A protagonista está em fuga da guarda, então ele já começa na correria, ela descalça, correndo pela cidade, entrando em casa, subindo em telhados, então tá tudo muito acelerado. Você já começa o livro nessa adrenalina, mas depois ele baixa a bola, você respira, começa a conhecer a protagonista que a Amanda é, tirando os estereótipos apenas da garota que é ladra, da garota que é fugitiva, da garota que é empoderada demais. Afinal, ela também teve o coração dela partido, ela também foi traída pelo seu parceiro, então você vai conhecer a menina que ela é, uma menina também de perda. E a escrita é uma escrita muito diferente, porque parecia que eu estava lendo um livro muito antigo, de outra época, que foi escrito inclusive na época em que ele está, porque a gente tem a linguagem, a forma como as pessoas falavam na época era diferente. Então você tem o voz-me-ser, a forma como o texto vai sendo construído também é diferente. E a forma como a autora vai narrando e vai abordando os sentimentos, as emoções, também é de um jeito não muito moderno, como se tivesse escrito nessa própria época. Então foi um ponto a mais, foi uma grande surpresa e foi algo completamente diferente. Eu de fato nunca tinha lido nada desse tipo. A pegada sobrenatural vai se amarrar muito bem à história. Eu acho que ela não estava ali apenas para encher página, muita coisa para poder você aprender também através do universo sobrenatural, sendo tão importante quanto a própria vida da Amanda. Ele é um romance histórico nacional em toda a sua raiz, então vale a pena dar a oportunidade de ler esse livro. Esse livro, por enquanto, ele existe apenas como e-book. Você pode adquirir no link que eu vou deixar aqui embaixo, lá na Amazon. Eu comprei o meu dentro do meu próprio Kindle mesmo, eu paguei R$5, eu acho, se eu não me engano. E ele também tá com um projeto no Catarse para se tornar livro físico. E a Tatiane me convidou para poder apresentar para vocês esse projeto lindo, onde vocês podem adquirir ali, pagar na campanha do Catarse e ganhar recompensas. Eu vou deixar o link do Catarse aqui embaixo para vocês apoiarem essa campanha. Eu mesmo vou lá apoiar, porque eu acho que esse livro merece sua versão física. Tem várias recompensas, tem coisas lindas que você vai ganhar além do livro físico. Tem vários níveis de apoio, de ajuda. Então, dependendo de cada tipo de valor que você vai apoiar, você tem o seu tipo de recompensa. E vale muito a pena, porque é uma história muito legal, é uma história diferente, ele é um romance diferente. Ele se passa numa época que a gente precisa muito ler agora. Então, o livro dá sim a oportunidade de aproveitar. Bem, amores, é isso. Não se esqueça de clicar no link para poder conhecer o livro lá na Amazon e apoiar na campanha do Catarse. A Tatiane tá precisando muito do apoio de vocês para chegar nessa meta. Agora é aquilo, se você acabou de conhecer o canal, não é um cabuqueiro, se inscreve aqui embaixo, seja bem-vindo. Acompanhe o Kabuki TV nas redes sociais. O Kabuki Club chega em maio, não sabe do que eu tô falando? Segue o Instagram do Kabuki Club que tá aqui embaixo, pra você ficar sabendo um pouquinho do que tá rolando até o momento. E é isso, eu tô indo mais, eu volto. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!